Olá, começamos agora a aula de resolução de questões do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei nº 8.069 de 1990. Nessa aula a gente vai resolver questões que foram aplicadas em provas de concurso para os cargos de guardas municipais, tá? Nesta aula eu trouxe questões atualizadas, questões recentes, para que você veja como que está sendo cobrado o ECA em provas de concurso atualmente e para as provas de guardas para os cargos de guardas municipais. E antes de passarmos diretamente para a aula de hoje, pessoal, eu quero deixar aqui a dica de apostila, tá? Com a preparação completa para este concurso de Jacareí, aí no estado de São Paulo, para a Prefeitura Municipal de Jacareí, para o cargo de Guarda Civil Municipal. Essa apostila ela foi formatada conforme o edital da banca Instituto Latino-Americano, a banca ILD, e vem com todos os conteúdos pedidos no edital da banca, como língua portuguesa, matemática, informática, noções de direito administrativo, noções de direito constitucional, noções de direito penal e também de legislação específica. Essa apostila está disponível tanto no formato digital, ela pode ser adquirida tanto no formato digital quanto no formato impresso, e o link de acesso para essa apostila eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo. E aí passamos diretamente para a resolução das questões. Essa questão número 1 foi aplicada no ano de 2023 para o cargo de guarda municipal. O enunciado diz que, considerando as disposições da Lei nº 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa incorreta. Então a gente vai procurar aquela alternativa que está incorreta. Preste bem atenção para não confundir com a correta. Então a gente vai procurar aqui a alternativa incorreta. A letra A diz que considera-se criança para os efeitos dessa lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Para resolver essas alternativas, pessoal, verificar se está correto ou incorreta, a gente vai diretamente na letra da lei do ECA, lá no site do Planalto, é a lei número 8.069 de 1990, e aí a gente vai ver os artigos para conferir se está correto ou incorreta as alternativas. E aí, passamos diretamente para a letra da lei do ECA, e aqui a gente está no site do Planalto, na Lei 8.069, o artigo 2º diz que considera-se criança para os efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela que tem entre 12 e 18 anos de idade. Então, está correta a letra A, né? Considera-se criança a pessoa que tem até 12 anos de idade incompletos, porque com 12 anos completos aí já se considera adolescente, né? E adolescente é aquela que tem entre 12 completos e 18 anos de idade. Portanto, a alternativa A está correta, a gente elimina, pessoal, porque a gente está procurando a incorreta, né? Tem que ter cuidado aqui. Letra B. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa Lei 8.069. Vamos agora ao artigo 3º do ECA, que diz que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-se-lhe por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Então, está correta, né, a afirmação que faz a letra B. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais, isso é garantido por lei, pelo ECA, e aí a gente elimina também, porque a gente está procurando a incorreta. Letra C. É dever exclusivo da família assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. A gente vai ver aqui agora no artigo 4º do ECA, pessoal, que é dever da família, mas não é exclusivo da família, né? É também da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, não é só
dever exclusivo da família, mas compartilhado entre família, sociedade e Estado. E por isso, essa é a alternativa incorreta, pessoal. Essa que a gente está procurando. A letra C está incorreta e é a alternativa que a gente está procurando. Então, a gente já marca a letra C. Vamos ver o erro que tinha a letra D, né? No caso, a letra D vai estar correta, né? Porque a gente está procurando a incorreta, a letra D vai estar correta. Letra D. A criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. E aqui a gente vai até o artigo 7, o 7º artigo do ECA, e aqui a gente tem que a criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Portanto, a letra D, conforme o artigo 7º do ECA, também está correta, né? Então a gente elimina. E a alternativa incorreta, que é o gabarito para essa questão número 1, é a letra C, de casa. Resolvida a questão número 1, pessoal, a gente vai passar para a questão número 2, uma questão aplicada também no ano de 2023 para o cargo de Guarda Civil Municipal. O enunciado da questão diz que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê diversos direitos e garantias, dentre os quais podemos apontar. E aí a gente tem a letra A: o adolescente tem direito a ser informado acerca dos seus direitos, não havendo direito de exigir a identificação dos responsáveis por sua apreensão. Vamos verificar se a alternativa está correta na letra da lei do ECA. E aqui a gente veio para o artigo 106. E aqui o artigo 106, no seu parágrafo único, vai falar que o adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca de seus direitos. Então, o adolescente ele tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca de seus direitos. Portanto, a alternativa está incorreta, né? A identificação dos responsáveis é parte do direito à transparência e proteção durante o processo de apreensão, e aí a letra A está incorreta. A letra B diz que o adolescente pode ser privado de sua liberdade discricionariamente por autoridade policial pela suspeita de prática de crime para fins de investigação. Então, para resolver, a gente vai novamente ao artigo 106. Agora a gente vai no caput do artigo 106. E aqui diz que nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante, em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Então, a privação de liberdade não pode ocorrer de forma discricionária, ou para fins de investigação, por exemplo, sem o devido processo legal. E, portanto, a alternativa B, conforme o disposto no artigo 106 do ECA, está incorreta, tá? A alternativa C diz que o adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais, de proteção e judiciais, salvo para efeitos de confrontação, havendo dúvida fundada. E aqui, pessoal, a gente vai até o artigo 109 do ECA, tá? Para ver o que está disposto quanto a essa afirmação que faz a letra C. E aqui no artigo 109 do ECA, a gente tem que o adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais de proteção e judiciais, salvo para os efeitos de confrontação, havendo dúvida fundada. Então está correta, a letra C, traz uma disposição que está prevista no artigo 109 do ECA, em caso de dúvida aí, ele pode haver outro método de identificação, mas somente em caso de dúvida fundada, Então, a letra C é a alternativa que traz uma afirmação correta. A letra D diz que a apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão comunicados exclusivamente à autoridade judiciária competente, não sendo necessária a comunicação à família ou à pessoa indicada pelo adolescente. Para resolver, a gente vai até o artigo 107 do ECA.
que diz o seguinte, que a apreensão de qualquer adolescente ou local onde se encontra recolhido serão incontinenti comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. Então, a apreensão de qualquer adolescente, né, será comunicado à autoridade judiciária, mas também o local e onde ele se encontra recolhido serão comunicados, além de ser comunicados à autoridade judiciária competente, vai também ser comunicado à família do adolescente, né, ou à pessoa por ele indicada. Então, não vai comunicar apenas à autoridade, aqui ó, o erro é por conta dessa palavra aqui, exclusivamente a autoridade judiciária. Não vai ser só a autoridade judiciária que vai ser comunicada. A família ou a pessoa por ele indicada também será comunicada sobre o local onde ele se encontra apreendido, o local onde ele se encontra recolhido. Então, por essa palavra aqui, ó, exclusivamente, a alternativa se torna incorreta, porque não é só a autoridade judiciária que vai ser comunicada, mas também a família ou a pessoa que o adolescente indicar. Então, a alternativa correta para a questão número 2 é a letra C de casa. Vamos passar para a questão número 3, pessoal. É uma questão aplicada no ano de 2023 pela banca IDH-TEC, pelo cargo de guarda municipal. Diz que acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente, para a referida lei, são considerados criança e adolescente, respectivamente. Então, é mais uma questão cobrando a definição de faixa etária de criança e adolescente. A letra A diz que a pessoa com idade inferior ou igual a 11 anos incompletos e adolescente, né, é a pessoa de 11 a 18 anos. Pessoa com idade inferior ou igual a 13 anos incompletos é considerada criança e a pessoa de 13 a 19 anos é considerada adolescente. A letra C diz que pessoa com idade inferior ou igual a 13 anos incompletos é considerado criança e a pessoa de 13 a 18 anos é considerada adolescente. A letra D diz que pessoa com idade inferior ou igual a 12 anos incompletos é considerado criança e a pessoa de 12 a 18 anos é considerado adolescente. E a letra E diz que pessoa com idade inferior ou igual a 12 anos incompletos é considerado criança e a pessoa de 12 a 19 anos é considerado adolescente. Para a gente resolver essa questão, é só a gente vir aqui no artigo 2º do ECA, onde tem a definição que considera-se criança para os efeitos dessa lei a pessoa de até 12 anos de idade incompletos, né? E adolescente aquela que tem entre 12 e 18 anos de idade. Portanto, a letra D é a alternativa correta. A pessoa com idade inferior a 12 anos, né, é considerado criança. A partir de 12 anos completos é considerado adolescente. Aí vai de 12 até os 18 anos, que aí é o período da adolescência. Então, até 12 anos de idade incompletos é considerado criança e de 12 a 18 anos é considerado adolescente. A alternativa correta para essa questão é a letra D de dado. Questão número 4, também aplicada aí para o cargo de guarda municipal no ano de 2023, que diz que considerando o caput do artigo 4º do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, aí aqui ele traz, entre aspas, que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, é devido à família, da comunidade, da sociedade em geral, como a gente já viu em uma questão anterior. E aqui o enunciado continua dizendo que as garantias de prioridade compreendem exceto. E aqui eu vou destacar, pessoal, esse exceto aqui, que a gente vai procurar, dentre as alternativas, aquela que não traz uma garantia de prioridade prevista no ECA, tá? Por conta desse exceto aqui. E aí a letra A diz que a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Para a gente resolver, a gente vai lá no artigo 4º do ECA, e aqui tem o caput da questão, né, que a questão recortou o caput do artigo 4º e colou lá no enunciado, e aqui o parágrafo único vai elencar as garantias de prioridade, que a garantia de prioridade compreende. Letra A primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Então, a letra A se trata de uma garantia de prioridade prevista no ECA. Portanto, como a gente está procurando a exceção, aquilo que não é uma garantia de prioridade prevista no artigo 4º, então a gente elimina a letra A. A letra B
diz que a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. A gente volta lá no artigo 4º do ECA, que diz que a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública é sim uma garantia de prioridade e, portanto, a gente elimina também a letra B. A letra C diz que a preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas é uma garantia de prioridade. A gente vai ver que a preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas se trata de a garantia de prioridade prevista no ECA. Então, a gente elimina também a letra C. A letra D. A destinação privilegiada de recursos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. A gente vai ver que também se trata de uma garantia de prioridade prevista aqui no item D do parágrafo único do artigo 4º do ECA. Então a gente elimina e aí sobrou apenas a letra E, que diz que a secundariedade de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Então, essa é a única alternativa que não apresenta uma garantia de prioridade assegurada pelo ECA, né, que é a letra E, pois o termo secundariedade, pessoal, contradiz o princípio de prioridade. Né? O correto é primazia e não secundariedade. Pois o ECA ele assegura a primazia do recebimento de proteção e socorro, e não secundariedade. E por isso a letra E está incorreta e é essa que a gente está procurando. A gente está procurando a exceção daquilo que não é a gente está procurando aquilo que não é uma garantia de prioridade. E, portanto, a letra E atende esse requisito. O gabarito dessa questão número 4 é a letra E, de escola. Passamos agora para a questão número 5, que diz que nos termos do artigo 240 do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente é considerado crime. Diante disso, assinale a alternativa correta com relação à pena que pode ser aplicada ao cometer essa infração. E aí tem a letra A que é reclusão de 2 anos, de 2 a 4 anos e multa. A letra B diz que reclusão de 4 a 6 anos e multa. A letra C diz que reclusão de 4 a 8 anos e multa. A letra D, reclusão de 6 a 8 anos e multa. E a letra E, reclusão de 8 a 12 anos e multa. Então, a gente vai ver aqui no artigo 240 do ECA, pessoal, aqui direto na letra da lei, que diz que produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente é crime e a pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Então, se a gente voltar nas nossas alternativas, a alternativa correta é a letra C. A pena para esse caso é de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Alternativa correta, a letra C de casa para a questão número 5. Questão número 6, uma questão aplicada pela Banca Vunesp no ano de 2023 para a Prefeitura de Jundiaí, no estado de São Paulo, para o cargo de guarda municipal, que diz que com a finalidade de visitar parentes no interior de Minas Gerais, durante o período de férias escolares, os pais de Miguel e André, com 8 e 16 anos respectivamente, pretendem adquirir passagens de ônibus para que os filhos viajem sozinhos ao encontro de seus familiares saindo de Jundiaí. Considerando as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que a letra A diz que é necessária autorização judicial para que Miguel e André realizem essa viagem sozinhos. A letra B diz que é necessária autorização judicial para permitir que os parentes que residem no estado de Minas Gerais possam receber Miguel e André. A letra C, a autorização judicial não será exigida porque André, com 16 anos, acompanhará seu irmão Miguel. A letra D diz que a autorização judicial não será exigida porque os pais pretendem adquirir as passagens. E a letra E diz que a autorização judicial será necessária para Miguel, mas não para André. Para resolvermos essa questão, pessoal, essa questão é uma questão que fala de viagem, uma questão que fala de viagem de crianças e adolescentes, né, das regras de viagem para crianças e adolescentes, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. E isso está disposto, as regras de viagens de crianças e adolescentes, está disposto no artigo 83 do ECA, direto na letra da lei. E aqui vamos ler o artigo 83 e depois a gente volta respondendo as questões.
O artigo 83 do ECA diz que nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou responsáveis, sem expressa autorização judicial. Ou seja, menor de 16, com 16 completos, já pode viajar. E o parágrafo 1º diz que a autorização não será exigida quando, letra A, tratar-se de comarca contígua à da residência da criança ou do adolescente menor de 16 anos, se na mesma unidade da federação ou incluída na mesma região metropolitana. A letra B diz que a criança ou adolescente menor de 16 anos estiver acompanhado, né? E aqui tem o item 1, de ascendente ou colateral maior, até o 3º grau, comprovado documentalmente o parentesco, e aí o item 2, de pessoa maior expressamente autorizado pelo pai, mãe ou responsável. E aí o parágrafo único, por fim, diz que a autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder autorização válida por 2 anos. Então, a gente viu aqui, de acordo com o artigo 83, algumas regras para viagens, né, de criança e adolescente. E aí agora a gente volta para as alternativas, né, que diz que é necessária autorização judicial para Miguel e André, para que Miguel e André realizem essa viagem sozinhos. Está incorreta essa alternativa A, porque André ele tem 16 anos, né, e não necessita de autorização para viajar sozinho. Lembra lá que o artigo 83 falava que é menor de 16 anos e André ele tem 16 anos já completos. Então, André não precisa de autorização, tá? Então, a alternativa A está errada. Letra B. É necessária autorização judicial para permitir que os parentes que residem no estado de Minas Gerais possam receber Miguel e André. Está incorreta. A autorização judicial diz respeito à viagem e não à recepção dos menores pelos parentes, tá? Então, está errada a letra B. A letra C diz que a autorização judicial não será exigida porque André, com 16 anos, acompanhará seu irmão Miguel. Está incorreta também essa alternativa, pessoal, porque embora André tenha 16 anos, a legislação exige autorização judicial para crianças menores de 12 anos viajarem desacompanhadas, tá? De um responsável legal, mesmo que acompanhados por um adolescente. Então, a letra C está incorreta. A letra D diz que a autorização judicial não será exigida porque os pais pretendem adquirir as passagens. Está incorreta. A aquisição das passagens pelos pais não dispensa a necessidade de autorização judicial para a viagem de Miguel, que tem 8 anos. Miguel tem apenas 8 anos, é uma criança e não pode viajar sozinho, mesmo que acompanhado de seu irmão adolescente. A letra E diz que a autorização judicial será necessária para Miguel, que é uma criança e tem 8 anos, mas não para André. E está correta, pessoal. Com 8 anos, Miguel precisa de autorização judicial, né? Enquanto André, com 16 anos, não necessita dessa autorização. Então, a letra E é a alternativa correta para essa questão que tratou aí das viagens, né? Das regras de viagens para crianças e adolescentes. Muito boa essa questão. Questão número 7. Também da VUNESP, né, aplicada no ano de 2023, só que para a Prefeitura de Jundiaí, para a mesma prova da questão anterior. Prefeitura de Jundiaí, no estado de São Paulo. Cargo de guarda municipal. Diz que nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta. E a letra A. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes públicos e particulares são obrigados a manter registro das atividades desenvolvidas por meio de prontuários individuais pelo prazo de 15 anos. Então, para resolvermos essa questão, pessoal, a gente vai até o ECA novamente para poder ver o que está disposto. E aqui no artigo 10 do ECA, pessoal, a gente tem que os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares serão obrigados a. A gente tem o inciso 1 do artigo 10 dizendo que manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos. Então, o prazo é 18 anos, tá? E não 15 anos e a alternativa A está incorreta.
que eu estou destacando porque está incorreta a alternativa. Letra B. O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade. Agora a gente vai ao artigo 9, pessoal, o nono artigo do ECA, aqui onde a gente tem que o poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade. Então, a letra B está correta, traz uma afirmação que está condizente com aquilo que está disposto no artigo 9º do ECA e, portanto, a gente já assinala a alternativa B como correta. A letra C diz que aplica-se excepcionalmente o Estatuto da Criança e do Adolescente às pessoas entre 18 e 25 anos de idade. Então, para a gente resolver, pessoal, a gente vai novamente à letra da lei do ECA, né, para a gente ver o que está disposto. E aqui a gente tem o artigo 2º do ECA, né, que diz que considera-se criança a pessoa ter 12 anos de idade incompletos e 18 até de 12 a 18 anos. E aqui o parágrafo único do artigo 2º vai dizer que nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Então, nos casos expressos em lei, aplica-se este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade, tá? E não 25 anos de idade. Então, em casos excepcionais, vai ser aplicado a pessoas que já tenham 18 completos até os 21 anos de idade, mas não 25 anos de idade, como diz a alternativa. A letra D diz que a gestante parturiente tem direito a 2 acompanhantes durante o período de pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato. Então, para a gente resolver essa questão, a gente volta à letra da lei do ECA, só que agora a gente vai no artigo 8º, onde tem a disposição lá. E aqui no artigo 8º do ECA, diz que é assegurado a todas as mulheres o acesso a programas e a políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e a gestantes nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. E aqui a gente vai ter o parágrafo 6º, né, desse artigo, dizendo que a gestante parturiente tem direito a um acompanhante de sua preferência durante o período de pré-natal, trabalho de parto e do pós-parto imediato. Então, é um acompanhante que a gestante tem direito e não 2, como diz a alternativa, tá? Então, o erro está aqui, ó. E, portanto, a alternativa D está incorreta. A letra E diz que os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra crianças e adolescentes serão obrigatoriamente comunicados aos seus familiares. A letra E está incorreta, pessoal, porque a gente vai ver aqui no artigo 13 do ECA, a gente vai passar para o artigo 13 do ECA, que diz que os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente serão comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Então, serão comunicados os casos aí de suspeita de castigo físico, né? Suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel, ou degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar e não aos seus familiares, tá? E, portanto, a alternativa E também está incorreta. A alternativa correta para a questão número 7 é a mesma letra B de bola. Passamos, então, para a questão número 8, a questão aplicada no ano de 2024, uma questão recente, aplicada para o cargo de guarda municipal. E aqui é uma questão onde a gente vai analisar os itens e ver quais itens estão corretos. O enunciado diz que analisa as informações a seguir, e aí traz o item número 1, que segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou por qualquer deles e seus descendentes.
O item número 2 diz que a colocação em família substituta será mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, conforme prevê a Lei nº 8.069, de 1990. E o item 3 diz que entende-se por família extensa ou ampliada aquela que estende para além da unidade de pais e filhos, né? Ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Marque a alternativa correta. E aí a letra A diz que todas as alternativas estão corretas, a letra B diz que nenhuma afirmativa está correta, a letra C diz que apenas uma afirmativa está correta e a letra D diz que apenas duas afirmativas estão corretas. Para resolvermos essa questão, pessoal, a gente vai diretamente à letra da lei, do ECA, para analisar item por item e ver qual item é verdadeiro e qual item é falso. Então a gente vem aqui no artigo 25 para analisar o primeiro item, que diz que entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Então, o item 1 é exatamente o que diz o item 1, então o item 1 está correto, está em acordo com o que diz o artigo 25 do ECA. Então, o item 1 é verdadeiro, a gente já marca aqui. Agora vamos ver o item 2. Diz que a colocação em família substituta será feita mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou do adolescente. Voltando aqui, a gente vem no artigo 28, né, que fala da família substituta, que diz que a colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente. É exatamente o que diz o artigo 28, né, o item 2. Então é verdadeiro também. E por fim o item 3, que aí a gente volta ao artigo 25, lá no parágrafo único, que diz que entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Exatamente o que diz o item 3, o parágrafo único do artigo 25. Então, os três itens estão corretos, né? Os itens 1, 2 e 3 estão corretos e, portanto, a alternativa correta é aquela que fala que todas as afirmativas estão corretas. A alternativa correta para a questão número 8, portanto, é a letra A. Passamos para a questão número 9, é uma questão aplicada no ano de 2023 aí para o cargo de guarda municipal. E aqui o enunciado da questão diz que é crime previsto no ECA, e a letra A, entregar gratuitamente bebida alcoólica a criança ou adolescente. Letra B, conduzir sem prévia autorização judicial criança ou adolescente para visitação do pai preso em estabelecimento prisional. Letra C, entregar à criança fogos de estampido ou de artifício, ainda que incapazes de provocar-lhe dano físico. E a letra D, levar a criança a culto religioso promovido em logradouros públicos. Então a gente vai procurar, pessoal, aquilo que é descrito no ECA, tratado no ECA como crime, tá? Aquilo que é crime previsto no ECA. Vamos diretamente à letra da lei do ECA para averiguar o que é dito em cada alternativa. A letra A diz que entregar gratuitamente bebida alcoólica a criança ou adolescente, né, se trata de um crime. Entregar, e aqui está falando de bebida alcoólica. Se a gente for diretamente na letra da lei do ECA, pessoal, a gente vai ver que vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, a gente tem aqui bem claro, ainda que gratuitamente, de forma que a criança ou adolescente, de qualquer forma, a criança ou adolescente, bebida alcoólica ou sem justa causa, outros produtos cujos componentes psíquicos podem causar dependência física ou psíquica, é crime previsto no ECA pelo artigo 243 e a pena de detenção de 2 a 4 anos e multa se o fato não constitui crime mais grave. Então, vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida alcoólica a criança ou adolescente, ainda que gratuitamente, é crime previsto no ECA pelo artigo 243. Portanto, a gente já encontrou a alternativa correta. Vamos ver aqui o erro das demais, né?
A letra A diz que conduzir sem prévia autorização judicial criança ou adolescente para visitação do pai preso em estabelecimento prisional. E o ECA, pessoal, ele não especifica como crime a condução de crianças ou adolescentes para visitação de um pai preso sem autorização judicial. No entanto, as visitas de crianças e adolescentes em estabelecimentos prisionais, elas podem estar sujeitas a regulamentos específicos, incluindo a necessidade de autorização prévia para garantir a proteção dos menores, mas não se configura como um crime previsto no ECA. Então a gente elimina. Letra C, diz que entregar à criança fogos de estampido ou de artifício, ainda que incapazes de provocar-lhe dano físico. Então, quando se fala desses crimes, pessoal, tem que sempre prestar atenção no verbo. Aqui é o verbo entregar, né? E a entrega de fogos de artifício não está expressamente tipificada no ECA como crime. Ela pode ser regulada por outras leis e normas de segurança pública, mas a entrega, você tem que sempre prestar atenção nesse verbo, né? No caso da letra A entrega de bebida alcoólica está tipificada como crime. Só que aqui a entrega de fogos de estampido ou de artifício a crianças e adolescentes, no caso, né? Não está tipificado como crime, apesar de poder ser regulada por outras leis. Então, a gente elimina a letra C, por conta do verbo, tá? Entregar. Letra D. Levar a criança a culto religioso promovido em logradouros públicos. Para resolvermos, a gente vem aqui no artigo 16, que diz que o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. E aí o inciso 3, o direito à liberdade compreende o aspecto de crença e culto religioso. Então, o ECA assegura a liberdade de crença e de culto religioso, tá? Não configurando como crime levar crianças a cultos religiosos, desde que não haja qualquer tipo de coerção ou abuso, né? Portanto, esta ação não é um crime previsto pelo ECA, porque aqui o direito à liberdade ele compreende aqui o direito à crença e culto religioso, e não é um crime previsto no ECA, desde que não haja coerção nem abuso, né? Então, a alternativa correta para essa questão número 9 é a letra A. E aí a gente chega à questão número 10 da aula de hoje, a última questão da aula de hoje, envolvendo o ECA e questões que foram aplicadas para concursos aí de guarda municipal. Essa questão foi aplicada pela VUNESP no ano de 2022 para a Prefeitura de Osasco, no estado de São Paulo. O enunciado da questão diz que nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que... E aí traz as alternativas. A letra A. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, será exigido, entre outros, a idade superior a 30 anos. Vamos verificar, aqui fala sobre a candidatura para ser membro do Conselho Tutelar, e aqui a gente vê que tem que ter idade superior, pessoal. A gente vem aqui no artigo 133, que fala que para a candidatura a membro do Conselho Tutelar serão exigidos os seguintes requisitos. E aqui no inciso segundo, no inciso 2, diz que a idade tem idade superior a 21 anos. Então é 21 anos e não 30 anos, tá? Então é 21 anos e não 30 anos. O erro está aqui, ó. Então a gente elimina a alternativa A. Letra B. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade de polícia judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. Vamos lá ao artigo 137, pessoal. Vamos lá agora ao artigo 137, que diz que as decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. Então, as decisões do Conselho Tutelar, elas podem ser revistas pela autoridade judiciária e não pela autoridade de polícia, né? Não pela autoridade de polícia judiciária, e sim por autoridade judiciária, tá? O erro está aqui, ó. Então, letra B está incorreta. Letra C. É obrigatório ao conselheiro residir no município. Se a gente for ver lá nos requisitos para ser um membro do Conselho Tutelar,
A gente vai voltar aqui no artigo 133, que aqui fala dos requisitos, né? E fala que é obrigatório para o conselheiro tutelar residir no município. É um dos requisitos previstos pelo artigo 133 do ECA. Portanto, a letra C está correta. É requisito para se tornar membro do conselho tutelar, o conselheiro ele deve residir no município. Então, está correta a letra C, conforme o artigo 133. Letra D. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, jurisdicional, encarregado pela autoridade, pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. A letra D, pessoal, ela vai estar incorreta. A gente vai lá no artigo 131 do ECA. A gente volta aqui no artigo 181, que fala aqui sobre o Conselho Tutelar, que fala que o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nesta lei. Então, o Conselho Tutelar ele é não jurisdicional, né? E a questão fala que é um órgão jurisdicional e, portanto, está incorreto por conta dessa afirmação aqui. E por fim, pessoal, a gente tem a letra E, que diz que para a candidatura de membro do Conselho Tutelar será exigido, entre outros, ser brasileiro nato. Só que se a gente voltar lá nos requisitos, lá no artigo 133, nos requisitos para se tornar um conselheiro tutelar, a gente tem aqui que deve ter reconhecida idoneidade moral, o item 2, deve ter idade superior a 21 anos e o item 3 deve residir no município. Então, o ECA não exige que o candidato a membro do Conselho Tutelar seja brasileiro nato, apenas que seja brasileiro, podendo ser nato ou naturalizado, e por isso a alternativa está errada. O erro está aqui. Portanto, a questão número 10, pessoal, a alternativa correta é a letra C de casa. E aqui a gente termina a aula de hoje. A gente resolveu 10 questões do Estatuto da Criança e do Adolescente aplicadas em provas recentes de concurso público para o cargo de guarda municipal. Se essa aula ajudou na sua preparação, eu peço que você deixe seu gostei, se inscreva no canal para sempre receber vídeos como este. Muito obrigado, pessoal, por ter acompanhado até aqui e até uma próxima aula.